E nós vamos dar continuidade hoje. Nós vamos ler do versículo 7 até o versículo, vamos ler até o versículo 16. Amém? Amém? Pega a sua Bíblia, pega o seu caderno de anotação. Vamos fazer a leitura então a partir do versículo 7 do capítulo 4 de Efésios. A palavra diz assim: E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo aquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Aleluia. Como é bom estudar a palavra de Deus, né? Sabemos que na medida que nós estudamos a palavra do Senhor, meditamos, o Espírito Santo de Deus, Ele vai abrindo o nosso entendimento, o nosso coração, e cada dia mais a gente vê que a palavra de Deus, que é a luz, né, no nosso espírito, cada dia mais os nossos olhos vão se abrindo para nós entendermos o propósito de Deus para a nossa vida e também entender o motivo qual Ele morreu, não é? Sabemos que foi necessário Jesus morrer para que todos nós viéssemos a ter uma vida, e esta vida que está em Deus, em Cristo Jesus. Amém? Na aula anterior nós falamos, né, de uma só esperança, um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Pai, não é? Sabemos que Deus, Ele é Pai, o qual nos criou e também o qual nos gerou, amém, através de Cristo Jesus. Sabemos que o único Pai, né, é aquele que nós temos no céu. Nós temos o nosso Pai terreno, mas a Bíblia diz que há um só Pai, o Pai de todos, né, que é o próprio Deus. Amém? Aleluia. Mas agora nós vamos entrar em algo muito interessante, que fala a respeito da morte de Cristo Jesus. Antes da sua ascensão, olha só o que a palavra de Deus diz no versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu. A gente vê aqui algo interessante, que nós somos as semelhanças de Jesus.
em todos os níveis. A gente vai entender que Jesus, ele morreu na sua carne, e todo homem, ele passa pela morte, né, vamos dizer assim, pela morte física, né, ele tem que morrer, exceto aqueles que, Paulo diz, né, que alguns, aqueles que estiverem vivos, no tempo que Jesus voltar, esses serão arrebatados em vida, da mesma forma que Enoque, pela fé, a Bíblia diz que pela fé, ele foi arrebatado sem experimentar a morte, né? Mas o mais interessante de tudo isso aqui é que a palavra está dizendo que Jesus, o mesmo que ascendeu aos céus, ele também desceu no núcleo, vamos dizer, no interior da terra, não é? E a Bíblia diz que ele desceu lá nesse lugar e ele levou o cativo, não é, para si, o cativeiro, aquele lugar onde que as pessoas estavam presas, não é? E olha só o que Jesus disse. Quero que você abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, a partir do verso 40. Mateus 12, a partir do verso 40. Olha o que Jesus disse. Porque assim como esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Amém? A gente vê que Jesus disse que ele deveria estar 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então, a gente vê que até a própria passagem de Jonas se refere à morte de Jesus. Mas essa morte, a gente sabe que, de fato, Jesus ele não morreu. Por quê? O corpo físico foi necessário morrer, mas a pessoa de Jesus, a morte não teve domínio sobre ele. Por quê? Porque quando ele chegou lá no, vamos dizer assim, onde que ele desceu nesse lugar profundo, vamos dizer o Hades, o inferno, né? O que aconteceu? O diabo não tinha poder para prendê-lo ali naquele lugar. Por quê? Porque o domínio que o diabo tinha sobre todos os homens era o pecado. E o pecado, não é? De certa forma, não pôde tocar em Jesus, porque ele venceu o pecado em todos os níveis. E quando ele chegou ali, nesse lugar, né, que era um lugar de tormento, né, um lugar de opressão, por quê? Porque quem tinha domínio sobre aquele lugar era o diabo, né, que era o inferno e a morte. E a gente vai entender que Jesus, quando ele morreu, a alma de Jesus não ficou dormindo, simplesmente o corpo, né? Assim, todas as pessoas que morrem, o corpo fica dormindo, né, na terra, porque o homem veio do pó, e do pó ele vai voltar. Sabe que a Bíblia diz que um dia nós vamos ter o quê? Nós vamos ter o nosso corpo glorificado, amém? Esse corpo ele vai ser ressuscitado, vai ser transformado num piscar de olhos, amém? Então, observa bem que Jesus usou esta passagem de Jonas, se referindo à sua morte. De fato, Jonas, ele foi tragado por este grande peixe, mas de fato ele não morreu. Morreu? Não morreu. Mas está se referindo a algo que Deus iria o quê? Fazer, né? Aquilo ali era só uma simbologia que, vamos dizer assim, que Jonas, ele precisou de morrer para si, para cumprir um propósito qual Deus tinha dado a ele, para levar a palavra para os ninivitas, amém? E Jesus usou também essa passagem se referindo à sua morte. Eu vou entrar em algo aqui que é algo assim que algumas pessoas têm dificuldade, né? Alguns creem de uma maneira, outros creem de outra maneira, mas isso não vai entrar
em contradição em nada em relação à nossa salvação. Isso é questão só de conhecimento mesmo. A gente sabe que normalmente as pessoas creem que Jesus morreu em uma sexta-feira, né? Se você for contar sexta-feira, o dia da morte de Jesus, não dá os 3 dias e 3 noites, né? Mas se fazer um estudo mais assim aprofundado, você vai ver que dá mais certo essa conta se Jesus tivesse morrido numa quarta-feira. Aí tem uma questão que aparece que no acontecimento da morte de Jesus aconteceu 2 sábados. Por isso que às vezes as pessoas entram em contradição, não é? Havia 2 sábados, não como dia da semana, vamos dizer, porque o sábado era um sinal de descanso. E naquele acontecimento aconteceu um sábado que era o dia de Páscoa, não é? E houve o sábado, qual que era o 7º dia que as pessoas também descansavam. Então você vai ver que de fato esses 3 dias e 3 noites ele cai mais perfeitamente na quarta-feira. Mas amém. Se é sexta-feira, isso aí não vai mudar em nada. Se você crê em quarta-feira ou sexta-feira, amém, glória a Deus. Mas vamos falar de algo a respeito. A gente está falando que Jesus ele desceu nas partes mais, né, profundas da terra. E outro texto também que algumas pessoas, alguns dizem que é parábola, outros dizem que de fato foi uma história real que Jesus contou. Vá lá na sua Bíblia, abre a sua Bíblia em Lucas 16, que conta a história, que eu creio que não é uma parábola, porque parábola não se refere às pessoas com nome, e aqui a gente vê que essa pessoa tinha nome, não é? Lucas capítulo 16, a partir do versículo 19. A palavra diz assim: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado, no inferno estando em tormentos. Levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. E além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Amém? Então a gente vê aqui que existe, né, que há uma diferença daquele que é salvo e aquele que não é salvo. Mas o mais interessante de tudo é que quando Jesus morreu, ele desceu nesse lugar e as pessoas que haviam morrido antes de Jesus, aquelas pessoas que
tinham sido salvas, né, não por intermédio da cruz, como nós somos hoje. Essas pessoas, elas eram salvas por causa dos profetas, né, que havia anunciado que o Messias deveria vir. E essas pessoas, quando Jesus chegou ali, de certa forma, Jesus, ele levou cativo essas pessoas para si. Eu quero que você volta lá em Efésios. Olha só o que a palavra diz. No versículo 8. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ele levou cativo o cativeiro. Então é interessante que aquelas pessoas que estavam em um lugar que de certa forma não era um lugar prazeroso, Jesus pôde de certa forma separar essas pessoas e levar para si. Por quê? Porque esses, de certa forma, foram salvos porque eles haviam crido que Jesus, vamos dizer, eles tinham crido no Messias, né? O qual Jesus veio depois de sua morte. E a gente sabe que Deus, ele fez separação, né, entre os ímpios e os salvos, amém? E por que Jesus fez? Porque, de certa forma, a morte, não é? E o inferno tinha poder sobre todo o homem. Por quê? Porque somente os sacrifícios de animais não era possível de libertar essas pessoas de uma vez por todas. Mas somente depois aquele que derramou seu sangue, que ele veio, que aplicou a redenção completa, por intermédio do seu sangue, ele teve poder para descer nesse lugar, não é? E mostrar para o inimigo que ele pagou alto preço. Ele pagou alto preço por quê? Porque a Bíblia diz que o pecado tinha domínio sobre todo o homem, mas no momento que Jesus chegou ali no inferno, que chegou naquele lugar, o diabo, de certa forma, ele questionou: o que é que você está fazendo aqui? O que é que Jesus foi fazer lá? Ele foi resgatar aquilo que ele havia perdido. Por quê? Porque o pecado, ele tinha domínio sobre todo o homem, mas no momento que Jesus morreu, o pecado já não tem mais domínio sobre nós, sobre aqueles que creem no seu nome, amém? Olha só o que em 1 Pedro diz, olha só, vai lá em 1 Pedro, capítulo 3, 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18 e 19. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aonde? Aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água. Eu imagino que Jesus, ele chegou, ele pregou a todos aqueles que estavam ali. Eu imagino que aquelas pessoas que não creram no Messias, né? Eu creio que eles viram a grande oportunidade que eles tiveram, né? Que eles haviam perdido nas suas vidas. Mas de um outro lado a gente vê o quê? A gente vê as pessoas que criam nesse Jesus, né? Nesse Messias, o qual Deus anunciou que haveria de enviar. Foi um tempo de refrigério. Por quê? Porque a intenção de Deus foi tirar essas pessoas desse lugar onde quem dominava sobre essas pessoas ali era Satanás.
No Velho Testamento não era prazeroso morrer. Mas hoje, depois da morte de Cristo Jesus, morrer para nós é lucro. Entende? Morrer para nós é lucro. Por quê? Porque o nosso inimigo, ele já não tem mais domínio sobre nós. Amém? E a gente vai entrar em um assunto nesse sentido aqui, porque a Bíblia fala que Jesus, ele foi lá no inferno, ele tomou do diabo a chave do inferno e da morte. E a gente vai entender um princípio, o que simboliza a chave. Vá lá na sua Bíblia em Isaías, capítulo 22, versículo 22. Isaías 22, versículo 22. Amém. Aleluia. A palavra de Deus diz assim. Vamos ler a partir do versículo 21. Vesti-lo-ei da tua túnica, cingi-lo-ei com a tua faixa, e lhe entregarei nas mãos o teu poder. E ele será como pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, e ninguém abrirá. Amém? Olha só, a gente observa claramente que chave, ela tem um símbolo de poder, um símbolo de autoridade. Amém? E esse poder, Jesus, ele tirou das mãos de quem? Do diabo. A gente vai entrar em algo que a palavra de Deus diz, que Jesus, ele tem o poder da morte e do inferno. Mas antes disso, era o diabo que tinha esse poder. Vá lá em Apocalipse, capítulo 1, versículo 18. Apocalipse 1, versículo 18. Então é interessante que a chave, ela tem mais poder que a porta, irmãos. Por maior que a porta seja, quem vai prevalecer vai ser a chave. A porta não prevalece sobre a chave, porque sabemos, a porta que Deus abre, ninguém pode fechá-la. E sabemos que Jesus, ele tem essa chave nas suas mãos. Amém? E por isso que nós temos essa confiança em Deus, que nem a morte, nem o inferno tem poder sobre nós. Amém? Apocalipse 1,18 diz assim. Vamos ler do 17. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Oh glória! Oh irmãos, isso é glória. Aleluia! Isso é glória. E saber que você pode ter a certeza que nem a morte pode separar do amor de Deus, e nem o inferno, porque a palavra de Deus garante que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quem é a igreja? Diga para você: eu sou a igreja. O inferno não pode prevalecer contra a minha vida e nem a morte, porque eu estou em Cristo e Cristo está em mim, e a morte não pode mais me deter, porque o Senhor morreu por mim de uma vez por todas, uma única vez. A palavra diz, Jesus morreu uma única vez. Oh irmãos, que maravilha! Isso é poder de Deus. Amém? Então nós podemos ter esta confiança que Jesus, ele tem a chave da morte e do inferno em suas mãos. E a Bíblia diz, eu não anotei aqui, ele tem esse poder, mas de fato a morte ainda, ela não foi derrotada definitivamente, porque o último inimigo do homem a ser vencido será a morte. Amém? Por quê? Porque a morte, ela tem domínio sobre aqueles que não creem em Jesus. Ela vem e traga essas pessoas, né? Amém? Misericórdia, né? Mas a gente precisa de entender, aqueles que estão em Cristo, a morte não tem poder sobre nós. Amém, irmãos?
Então, o inimigo foi derrotado pela morte de Cristo Jesus. Eu quero que você vá em Hebreus agora, capítulo 2, versículo 14. Hebreus 2, 14. Que diz aí: visto, pois, que os filhos têm participação comum da carne e sangue. Preste bem atenção. Nós temos participação da morte de Cristo Jesus, por quê? Porque nós fazemos parte dele. Amém? Nós fazemos parte da sua morte. Por isso que nós temos esse poder de não ser mais, de certa forma, detido pelo inimigo. Porque nós temos participação comum de carne e sangue. Destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos que, pelo pavor da morte, estavam sujeitas à escravidão por toda a vida. Pois ele, evidentemente, não socorre anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Amém, irmãos? Veja bem que você tem participação. Se você se tornou filho de Cristo Jesus, você tem participação na morte, amém? De Cristo. Você tem esta herança, porque no momento que Jesus morreu, você também morreu com ele. No momento que você, vamos dizer assim, ressuscitou, não é? No momento que Jesus ressuscitou, nós ressuscitaremos também com ele, amém? Então foi necessário Jesus morrer para que nós viéssemos ter essa participação. Amém? Para fazer o quê? Para receber esta herança na sua morte, para que o inimigo não viesse ter mais domínio sobre nossas vidas. Amém? Oi, irmãos. Desligou aqui. Aleluia. Deu um probleminha aqui, mas vamos lá. Amém? Vamos voltar lá no livro de Efésios. Voltar lá no livro de Efésios. Olha só. Quando ele subiu às alturas. Quem que Jesus levou? Irmãos, Deus nos tirou, vamos dizer assim, aqueles que estavam ali, naquele lugar, na parte, né, interior da terra. A gente sabe que Jesus, ele levou consigo aqueles que eram, de fato, da descendência de Abraão. Porque o inimigo, ele tinha como uma jaula, e ele, para que serve a chave? Para trancar uma porta, não é? E a gente sabe que essa porta, Jesus, ele teve poder, por quê? Porque ele foi lá e tomou a chave da mão do inimigo, porque o inimigo não pode fazer nada, porque o único que tinha total autoridade para tomar essa chave do diabo é aquele que não tinha pecado. Parou para pensar nisso? Se Davi chegasse ali, ele poderia ter feito isso? Não podia. Por quê? Porque o inimigo tinha legalidade no seu corpo físico, mas Jesus, de fato, ele, o seu sangue, não é? Era um sangue puro, um sangue que não experimentou o pecado, e ele pôde ir lá e tomar essas chaves. Por quê? Porque foi o único que não experimentou o pecado, e o inimigo não pôde detê-lo. Por isso que Jesus, ele ressuscitou. Amém? Por isso que Jesus ressuscitou. O que nos detínhamos era o quê? O pecado. Vai lá em 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 55. Diz aí: vamos ler a partir do versículo 54. Aqui está falando, a partir do versículo 50, fala, vamos ler a partir do 50, porque a gente vai ter uma compreensão melhor.
Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que eu vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir da incorruptibilidade, e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Observe que no versículo 55 diz assim: o aguilhão da morte é o pecado. Então mesmo, o que Paulo diz? Mesmo que ainda eu vivo nessa carne, eu vivo pela fé. Amém? Por quê? Querendo ou não, o nosso corpo, né? O que Paulo estava falando? Estava falando do nosso corpo. Porque a única coisa que vai ficar dormindo, descansando na terra é o nosso corpo, da mesma maneira que o corpo de Jesus ficou ali 3 dias. Mas a sua alma nunca morreu, né? E o Espírito de Deus jamais morrerá. Amém? Então foi necessário o quê? Jesus descer naquele lugar e depois ressuscitar o seu corpo, e assim também acontecerá com todos nós, né? Aqueles, não é, que experimentaram que a morte física, de certo que a palavra de Deus diz que a última trombeta, né? No ressoar da última trombeta, todos o quê? Ressuscitarão. Agora não quer dizer que você vai estar dormindo. O que vai estar dormindo é o seu corpo, que vai se revestir da incorruptibilidade, que fala de quê? Fala do corpo glorificado. Amém, irmãos? Então sabemos que a única maneira para nós vencermos de fato, né, a morte é quando o nosso corpo físico, né, passar por esse processo, né? Por quê? Porque a única maneira que o pecado, vamos dizer, que a morte tem domínio é quando nós pecamos, né? E sabemos que o nosso corpo, o pecado habita no nosso corpo físico. Mas o interessante é que mesmo que você viva nesse corpo já, que tem a natureza pecaminosa nele, Paulo diz que nós não vivemos, né, nesse corpo, mas nós vivemos pela fé e vivemos no Espírito, né? Você vai ler lá Romanos 7, que fala de viver pela fé nesse corpo, mas por outro lado, ele nos motiva a viver o quê? Pelo Espírito, porque é o Espírito de Deus que vai trazer vida, para que nós venhamos a ter comunhão com Deus, para que essa carne não venha ter domínio sobre nós, porque ele mesmo usou vamos dizer, essa ilustração que a nossa carne milita contra o Espírito. Somente contra a nossa carne, de fato, morrer, o nosso corpo físico, é que nós vamos ter o quê? O dia que o Senhor voltar, ter um corpo glorificado de fato, a palavra vai se cumprir, como está escrito, né? Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Graças a Deus que nos dá vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Aleluia?
Olha só o que Jesus disse a respeito do inferno. Vai lá em Mateus capítulo 16. Mateus 16. Mateus 16, a partir do versículo 17. Diz assim: Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Agora observe no versículo 19: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que te ligarás na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Amém? Mas Jesus disse, olha, ele diz, olha só, porque também te digo, Pedro, que eu vou edificar minha igreja, não é? Através da sua vida. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, contra a igreja. Dar-te-eis as chaves do reino do céu. Dar-te-eis. Mas a gente sabe que esse não era o momento de Pedro ainda ter, né, essa chave. Porque essa chave ele só recebeu depois da sua morte. Amém? Que ele teve essa promessa cumprida. Amém? Então observe que o inferno, ele não vai ter poder sobre a porta, né, vamos dizer, as portas do inferno não terão poder sobre a igreja, que somos cada um de nós, o qual Jesus nos chamou como igreja, né, templo do Espírito Santo de Deus. A promessa de Jesus aos que creem em seu nome, João 11, 25 e 26. João 11, 25 e 26. Amém? 25 e 26. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Observa que Jesus também usou a vida de Lázaro, né? Ilustrando o quê? Que aqueles que creem no seu nome, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Mas a gente vê o quê? Que Lázaro, de fato, ele morreu fisicamente. Mas Jesus é o que tem poder para dar vida novamente. Ele que tem o poder para ressuscitar o nosso corpo físico. Amém? Por quê? Porque no momento que nós estamos ligados em Deus, nós nos tornamos propriedade de Deus, porque a redenção completa, não é? Ela vai ser quando? Quando Jesus voltar, depois da 7ª trombeta, conforme nós lemos, né? Em Apocalipse, né? Depois da 7ª trombeta, no fim dos séculos, é quando ele vai vir o quê? Governar sobre toda a face da terra. Por quê? Porque o trono de Davi jamais terá fim. É onde ele vai permanecer. Ele vai estabelecer o seu trono de uma vez por todas. E aí, o quê? Nós teremos a nossa vida completa de uma vez por todas, né? Vamos dizer, a redenção completa. Corpo, alma e espírito. Amém? A última parte da nossa vida para ser salva vai ser o nosso corpo. A última parte da nossa vida a ser, vamos dizer assim, redimida de uma vez por todas, vai ser o nosso corpo físico. Por quê? Porque, primeiro, nós somos vivificados no nosso espírito. Amém? Isso fala da nossa fé de crermos no Filho de Deus. Nós somos vivificados através do Espírito de Deus no nosso espírito. Segunda parte, a nossa alma. Ela
de certa forma, nós renovamos a nossa alma e somos, vamos dizer assim, salvos, né, todos os dias. Ou seja, é o morrer, né, é tomar a sua cruz, e todos os dias nós precisamos de salvar a nossa alma. Como que é isso? Jesus explicou: aquele que não toma a sua cruz, né, e não segue, não é digno de mim. Mas somente aquele que toma a cruz, aquele que nega a si mesmo, ele vai ter prazer de quê? De salvar a sua alma. Por quê? Aquele que achar, né, que ele está bom ali com a sua vida, mas ele não quer perder a sua vida, né? O que acontece? Ele vai perder de fato. Mas aquele que perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Ele vai achar o quê? O prazer e a alegria, né, na sua alma. Amém? Por quê? Porque Deus, essa redenção da alma, depende da nossa vida, depende do nosso esforço, né? Porque Deus, nem tudo Deus ele pode fazer. Muitas vezes Deus ele precisa da nossa participação. O Espírito Santo de Deus ele está aqui para nos ajudar, para que a nossa alma seja salva todos os dias. Por isso que você vai ver lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 2, você vai ver que Paulo ele fala assim, ó, transformai-vos, né, a vossa mente, né, todos os dias. E aquela palavra transformai significa mudança. Fala de quê? Fala de uma metamorfose, né, que nós precisamos fazê-la todos os dias, oferecendo o nosso culto a Deus, o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto que racional. Amém? Por último vai ser o nosso corpo, que esse vai ser o que? A redenção completa, de uma vez por todas. Hoje nós somos salvos no nosso espírito, porque a palavra de Deus nos garante que o Espírito de Deus testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Na sua alma nem sempre você vai ter esse conhecimento, dessa revelação. Por quê? Porque a sua alma ela precisa de ser transformada. Ela precisa de ser transformada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Na medida que nós vamos dando liberdade a Deus para Ele transformar nossa mente ao ponto de chegarmos à estatura de varão perfeito, amém? Nós vamos ter a mente de Cristo, ou seja, chegar na estatura de varão perfeito. Amém, irmãos? Vamos encerrar, e na semana que vem nós vamos dar continuidade a respeito de um assunto que fala, não é? Dos ministérios, dos dons ministeriais, amém? Mas vou ler aqui para a gente fechar de uma vez por todas. Diz assim: por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Amém? Então a gente sabe que Jesus levou aquele povo, ele abriu a porta, né, e levou consigo aqueles que esperavam por ele, né? Certamente aqueles homens se rejubilaram, né? Se jubilaram naquele momento, que foi um momento de alegria, né? Eu creio que aquele ladrão que estava ali na cruz, do lado de Jesus, ele pôde entrar já nesse caminho, né, que Jesus abriu, né? Tinha dois ladrões que estavam ali do lado de Jesus, e um não reconheceu Jesus como o Filho de Deus, mas o outro reconheceu que Jesus realmente era o Filho de Deus. Ele disse: mestre, lembra de mim quando tu tiveres no teu reino. A oração dele de certo não foi atendida como ele pediu, mas Jesus respondeu para ele: hoje tu estarás comigo no paraíso. Amém? E é para onde você vai. Se você for, né? Se nós formos, de certa forma,
levado pelo Senhor é para onde nós vamos. Por quê? Porque Deus, Ele tem um lugar de privilégio para aqueles que creem no seu nome. Amém, irmãos? Deus te abençoe, muito obrigado por mais uma vez estar aqui nos acompanhando o estudo do livro de Efésios. Deus abençoe. Amém.